De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a participação do agronegócio no PIB brasileiro é a maior em 13 anos. Apesar de estarmos em um ano de eleições, em que naturalmente a incerteza permeia os setores econômicos, podemos dizer que há ainda mais otimismo para o agronegócio, principalmente por conta das contribuições que a reforma trabalhista dá às empresas e também aos trabalhadores rurais. Segundo especialistas, a reforma trabalhista favorece a agropecuária, reduzindo custos sem diminuir as contratações e nem o ganho do trabalhador rural. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui hoje o contador e coach Valdson Silva. Seja bem-vindo. Nós que agradecemos a oportunidade. Para começar, na verdade, já está aí em um ano em vigência essa questão da reforma trabalhista, mas ainda há muitas dúvidas sobre esse assunto, né? Então, vamos tentar esclarecer hoje aqui algumas delas. Eu começo perguntando se tem diferença entre o trabalhador rural e o trabalhador doméstico. Vamos tentar, então, esclarecer isso a partir do próprio cenário rural, tá bom? Imagina, então, que você é dono de uma propriedade e você só tem um trabalhador para cuidar da sua casa, da sua piscina. Esse aí é considerado caseiro e ele é equiparado ao empregado doméstico. Ele é regido por uma outra legislação. Mas se esse camarada vai cuidar de um pomar de laranjas e vai cuidar de toda a limpeza do terreno, a colheita, então ele transformou-se nesse momento em um trabalhador rural. Se ele for cuidar do gado, também é um trabalhador rural, não mais um caseiro. E se ao fundo dessa propriedade tiver uma indústria para processar essa laranja e transformar esse suco, ele já virou uma empresa convencional. Deu para entender, então, aí a diferença, né? Sim. No primeiro caso, Rafaela, nós temos aí a possibilidade de ter o registro dele no CPF. No segundo caso, ele já teria a obrigatoriedade de ter uma matrícula SEI. Já exige uma certa profissionalização para tratar disso. E, sobretudo, lá o último, que é a questão industrial, ele já torna-se uma empresa normal, então já requer alguns cuidados a mais. Esclarecido isso, vamos abordar aqui alguns pontos específicos, então. A princípio, como é que fica o transporte desse trabalhador rural? Porque o que é que acontece? Muitas vezes, o empregador, ele custeia aí esse deslocamento, fornece o deslocamento do trabalhador rural, principalmente por se tratar geralmente de sítios, fazendas locais onde o transporte público não chega, locais de difícil acesso. Só que antes da reforma, esse tempo do deslocamento já era contabilizado nas horas de trabalho ali, né? E agora, como é que fica essa situação e quem é que se beneficia com isso? Tá, nós chamamos esse procedimento do trajeto itinerary, né? Então, no primeiro, vamos dar outro exemplo para que também o espectador possa compreender. Se há uma possibilidade do transporte público chegar na fazenda ou no sítio, então ele vai ser fornecido um vale-transporte e está resolvida a situação dele. Caso não haja, mas exista transportes alternativos para aquele local, ele vai receber em dinheiro e hoje já não mais seria considerado um rendimento in natura. Mas se não há essas duas possibilidades e aí sim a fazenda ou a propriedade coloca o transporte à disposição, já não se computa mais o trajeto ao trabalho, certo, como sendo um período, no caso aí, sendo computado como já em atividade, horas de trabalho. Entendi. E a questão das horas de descanso, como é que era antes e como é que está sendo agora? Tá, nesse caso segue a mesma regulamentação da reforma trabalhista. Antes você era obrigado a ter no mínimo 1 hora de repouso, hoje já caiu isso aí para meia hora, mas tudo isso deve ser feito de forma muito acordada entre o patrão e o empregado, da mesma forma como se trabalha hoje no regime urbano. Tem alguma informação mais relevante, específica, onde o produtor rural, o empregado e o empregador precisam ficar sabendo esse momento de tirar dúvidas agora, Valdson? Eu diria a você que busque muito bem fazer essa classificação do que é o caseiro e do que é o trabalhador rural. Não tenta atropelar isso, deixa as regras de forma muito clara, faz um contrato por escrito com o seu trabalhador. Caso ele não seja alfabetizado, busque uma segurança jurídica a mais para que você não tenha que se envolver nos imbróglios judiciais no futuro. Então tá ótimo, a gente agradece os esclarecimentos. Obrigada, Valdson. Nós que agradecemos. Olha, daqui a pouco tem mais informação para o produtor rural aqui no Agro Atalaia. Vamos falar sobre melhoramento genético através da inseminação artificial.